adiar um pouco o nosso horário, mas estamos aqui e a gente sabe que tudo é um propósito, né? Se houve esse atraso e você continuou esperando aí, é por algum propósito. E eu tenho certeza que algo do que vai sair desse podcast vai falar com você hoje. Então, continua assistindo aí, que vai ter muita mensagem, muito conhecimento, muita fé e palavra. E já quero passar aqui para minha companheira de bancada. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Fé e Palavra. Você que está aí no Instagram, vai entrando no YouTube, vamos nos acompanhando, porque hoje o Senhor tem uma palavra especial para você. Estamos aqui com o nosso convidado de hoje, Everton, e eu vou passar a palavra para ele, porque, como disse Gabriel, é tanto título que eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Seja bem-vindo, Everton. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Simone. Boa noite. Muito prazer. Prazer muito grande estar aqui participando desse podcast que já está abençoando tantas vidas e tantas as pessoas. Bom, minha formação, né? Eu sou professor de geografia, fiz minha graduação. Lá mesmo, na geografia, já comecei a desenvolver as primeiras pesquisas em climatologia, que é uma área da meteorologia à parte, é a área climática. E ao terminar a graduação de geografia, consegui ingressar no mestrado em recursos naturais, onde também tem uma ligação muito forte com geografia e a gente consegue ver um pouco de tudo, de todos os recursos que existem no planeta Terra. A geografia em si, a gente precisa estar estudando população, estudando acontecimentos geológicos, agrônomos e tantas outras áreas. E por fim, estou no momento fazendo o curso de doutorado em engenharia e gestão de recursos naturais, um complementar ao outro. Bacana. E talvez você pode estar pensando aí, o que tem a ver, né, a formação de geografia, todo esse currículo, né, recheado de Everton com fé e palavra. Então, é o que vai acontecer agora, é o que a gente vai desenrolar para vocês, para ver que tudo está interligado, que a ciência e a Bíblia andam juntos de lado a lado, né? Então, hoje a gente vai compartilhar um pouco desse conhecimento junto com vocês. E antes da gente fazer perguntas sobre a Bíblia, sobre fé, sobre palavra, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o seu trabalho, né? Sobre o que você faz diariamente, a questão de pesquisas, como que funciona isso? Qual a área da sociedade que você atua com o seu trabalho, com a geografia, o clima, né? As pessoas podem estar se perguntando, então é ele que faz o estudo do que vai passar no clima lá, a mulher da TV vai apresentar, é ele que faz aquele estudo. Então, fala um pouco pra gente da sua área, né? Isso, né? As pessoas confundem muito, as pessoas que trabalham com a parte climática acham que são aqueles meteorologistas que ficam na televisão falando a previsão do tempo. Não, né? Eu trabalho com pesquisas, com dados científicos, dados de temperatura, dados de chuva e outros fatores variáveis. Eu tenho esses dados dos últimos 110 anos. Então a gente procura estudar esses dados, o que aconteceu, para projetar as tendências para o futuro. Se há uma tendência a chover mais, a chover menos em alguma região. Então, dessa forma, fazendo esses estudos e essas pesquisas, beneficia a população, porque a prefeitura de alguma cidade, alguma localidade, ela vai procurar esses estudos para identificar se vale a pena construir um açude em determinada região, qual a capacidade desse açude, ou então em que períodos corre o risco de a gente sofrer uma seca e precisar de um suporte maior da gestão, ou em que períodos a gente pode ter excesso de chuvas, em que períodos fazer manutenção dos açudes. Então, o estudo da climatologia, dos recursos naturais, da engenharia dos recursos, ele busca estudar através desses dados e apresentar soluções e adaptações para todas as áreas da sociedade, seja a área pública, seja o pequeno agricultor sertanejo, ou até mesmo a questão da construção civil, que às vezes requisita para saber intensidade do vento, direção do vento, materiais que devem ser usados, porque nós estamos aqui, né,
passando por um momento de uma transição energética dos recursos. Então, encaixa em todas essas áreas. É uma área bastante vasta. Ok, perfeito. Agora, entrando para a parte da fé, né? Você falou que a parte que a sua a formação acadêmica atua na sociedade. Agora, como que a gente pode somar isso com a nossa fé, né? Por exemplo, existe uma maneira ou existem pesquisas que faz intencional para que valide algo que já existiu na Bíblia ou valide algo que já existiu nos livros de história ou nos livros de geografia? Sim, nós temos aqui inúmeras evidências que podem se comprovar coisas que na Bíblia já estavam escritas há muitos anos atrás e que a ciência só agora está comprovando. Então, como a geografia ela é uma área muito vasta, então existe em várias áreas formas de você estar associando a Bíblia, a fé, a ciência. Para isso é necessário que você se dedique também a estudar a Bíblia. Tá? Para começar, se a gente olhar a história das universidades no mundo, nós vamos ver que a maioria das universidades foram fundadas por cristãos. Então, essa iniciativa de se criar uma universidade, ela veio inspirada no desejo de conhecer mais a Deus. Como, por exemplo, a Universidade de Harvard, em Boston, nos Estados Unidos, que é uma das mais conceituadas do mundo. Então, um dos fundadores daquela universidade, o principal financiador e fundador, é John Harvard. John Harvard, ele era um puritano e um missionário. Então, ele fundou aquela universidade e quando ele fundou, ele tinha um tema muito específico, que era para que todos conheçam a ti. Então, o propósito dele fundar essa universidade era para que os filhos e as pessoas pudessem ter esse ingresso desse conhecimento científico para tentar aproximar mais de Deus. Então, a história das universidades em si, elas já mostram que fé e ciências andam juntos. Perfeito, perfeito. Everton, como a análise, né, dos recursos naturais pode demonstrar a providência divina, né, e o cuidado de Deus com a humanidade? Porque é uma área que você atua, né, que vai estudar os recursos naturais do nosso planeta. Então, como é que isso vai mostrar a providência divina? Nós podemos ver isso na perfeição do ciclo da água e na forma em que as chuvas elas são distribuídas ao redor do mundo. Então, o ciclo da água, ele é tão perfeito que quando a água evapora, quando ela evapora do oceano, e você sabe que o oceano ele tem água salgada. Então, nesse fato de evaporar, ela sofre um processo de purificação, de limpeza, até se transformar em nuvens e o vento trazer essa chuva para várias localidades. Já pensou viver em uma sociedade sem a chuva, sem a água potável? Então você vê que se você pegar as propriedades da água, né, o quanto que o nosso corpo ele precisa de água. Nosso corpo ele é composto de 70% de água e 30% de massas. Se a gente vai olhar na natureza, no planeta Terra, o planeta Terra é composto por 30% de água e 70% de água e 30% de terra. Então, a mesma composição que existe na criação do planeta Terra existe no nosso corpo, na nossa composição. É por isso que os melhores alimentos, os melhores nutrientes que o nosso corpo precisa são os nutrientes naturais, que vêm da terra. Legumes, frutas, esses são os mais recomendados, porque o nosso corpo ele veio da terra, assim como está dizendo na Bíblia, que o homem veio do pó e do pó ele vai voltar. Então, isso é uma comprovação científica. Que da mesma composição que a gente tem no planeta Terra, coincidentemente ou não, é uma composição que nós temos também, como pessoas, como seres humanos. Muito bom. Agora, para a gente se aprofundar um pouco mais na questão da fé, como você estuda a climatologia e os fenômenos naturais, eu queria que você falasse um pouco para a gente do fenômeno natural que explica bastante o início, né, do judaísmo e um pouco da origem da nossa fé cristã, que é o dilúvio que aconteceu, né? Porque o dilúvio, ele se viu como uma punição, falando um pouco de Bíblia agora, ele se viu como uma punição
para os seres humanos, né? E eles estavam andando no pecado, andando desconcertado, fora dos padrões que talvez poderiam estar e causando problemas para a própria natureza, né? E daí aconteceu o dilúvio e eu queria que você trouxesse para nós se tem alguma relação do dilúvio que a gente conhece na Bíblia, que aconteceu no Gênesis, com alguma coisa que você estuda, com a sua formação acadêmica, com os fenômenos climáticos que a gente pode ter visto pela ciência. Sim, nós temos aqui algumas teorias que elas podem se aproximar muito da Bíblia. Então, para que a gente possa entender o que é teoria, muitos jovens, quando chegam na universidade, eles se deparam com algumas teorias científicas e eles têm aquilo como se fosse verdade. Só que teoria científica não é fato comprovado. Teoria é um ideal, uma ideia, uma hipótese. Você pega alguns fatos e tenta se somar a outras coisas para tentar chegar numa ideia de como pode ter acontecido algo ou aquilo. Então, teoria não é fato comprovado, são ideias. Como, por exemplo, a teoria do Big Bang, a teoria da evolução. Então, isso são teorias, isso não são fatos comprovados. Então, a primeira coisa que as pessoas precisam entender é isso, que são linhas de pensamentos. Então, da mesma forma que existem essas linhas de pensamentos como Big Bang e evolucionismo, nós temos também as nossas teorias bíblicas, e isso não é errado, pelo contrário, né? Se a gente estudar profundamente a ciência, a gente vai ver que tudo é perfeito, tudo tem uma perfeição. Então, quando a gente vai falar um pouco sobre o dilúvio, que é uma das histórias mais conhecidas, até por quem não é cristão, né? Existe duas correntes de pensamento. Algumas acreditam que esse dilúvio foi local, naquela região onde Noé morava e aqueles habitantes, e outras que acreditam que seja de fato que a água inundou toda a terra. E esse é o que a Bíblia dá mais respaldo, que esse dilúvio ele aconteceu a um nível global. E para que a gente possa entender isso utilizando a geografia, existem algumas coisas que estão na configuração da Terra que pode ter ocasionado sim essa enchente. Como por exemplo, quando a gente vê dilúvio na Bíblia, as pessoas pensam que foi apenas chuva. E foi 40 dias chovendo que inundou toda a terra. Não. Lá no Gênesis, a gente vai ver que a Bíblia diz que todas as fontes do abismo da terra foram abertas. Então, não foi apenas a chuva. Quer dizer que vinha água de cima, como também de baixo. De baixo. E nós temos, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples para que você possa entender. Quando você vai cavar um poço, o que acontece quando você encontra água? A água sobe. A água sobe. Jorra. Porque a pressão ali da terra deixou a água presa e quando abre, a água sobe. Nós temos geysers, que é uma das maneiras de que essa água ela possa sair. Para você que não sabe o que é geyser, eu vou dar até um exemplo bem engraçado. Quem aqui já assistiu aquele desenho do Pica-Pau, que ele está andando, de repente ele senta no lugar, sobe um fluxo d'água, depois desce. Aquilo ali é um geyser.